Fala pessoal, voltamos agora a falar de geometria e agora a gente vai entrar nos triângulos. Vocês já viram a definição do que é um triângulo, resumindo aí em termo bem simples, é uma figura plana de 3 lados, consequentemente tem 3 ângulos dentro também, mas aqui tem uma definição um pouquinho mais elaborada, tá? Então eu coloquei como sendo a figura geométrica formada por 3 retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, tendo 3 lados e 3 ângulos. Tá? Então aqui é uma definição mais formal, não precisa se preocupar com ela, mas se preocupar com a forma. Então, ó, os triângulos aqui, as várias possibilidades de figuras desenhadas com 3 lados. Tá? Lembrando algumas coisinhas que vocês também já viram. Elementos que um triângulo tem. Então eles podem aparecer para a gente os vértices, que são os pontos, ó, que formam os segmentos de retas que fecham o triângulo. Então no caso aqui são os pontos A, B e C. Eu tenho os lados, que são os segmentos de reta formados aí pelos pontos, 2 pares ou 2 pontinhos consecutivos. E aí a parte complicada, ângulos internos, aqui formado em cada um dos bicos do meu triângulo. E a parte complicada, que sempre tumultua um pouquinho, são os ângulos externos. Então, ó, se eu tenho um ângulo interno aqui, eu prolongo um lado aqui e eu tenho para fora do meu triângulo um outro ângulo. E esse é um ângulo externo. Tá? Se eu vier aqui para baixo, ó, tenho o lado B, o ângulo B. Prolongando um lado do meu triângulo para fora dele, me forma um outro ângulo que tem aqui. Ah, mas se eu prolongasse de baixo, daria a mesma coisa? Daria. Se eu tivesse prolongado aqui dessa maneira, eu tenho o ângulo aqui em cima, tá? Também seria um ângulo externo. Aqui eu fiz questão de fazer sempre essa marcaçãozinha de 3 ângulos. Então eu sigo um padrão, ó. Estico uma linha. Aí agora que eu venho para esse lado, ó, estico essa linha. E por fim, quando eu venho para cá, estico essa linha. Se eu tivesse feito o ângulo vir para esse lado, então essa aqui eu esticaria aqui para baixo e essa aqui esticaria lateralmente. Então aqui eu estou fazendo, ó, sempre é um lado que eu estou esticando. Aparece para a gente esses 3 ângulos, tá? Classificações também. No primeiro dia de aula eu coloquei para vocês alguns lembretes. Aqui eu refaço eles. Então eu posso ter, ó, triângulo com 3 lados iguais, chamado equilátero. Triângulos com 2 lados iguais, chamado isósceles. Triângulo que não tem nenhum lado de mesmo tamanho do outro, triângulo escaleno. Isso, 3 classificações de acordo com o tamanho dos lados. Posso ter classificações de acordo com o tamanho dos ângulos. Então posso ter triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90. Posso ter triângulo acutângulo, onde todos os ângulos são menores que 90. E posso ter um triângulo obtusângulo, onde um ângulo é maior do que 90 graus. Aqui um negócio que talvez vocês já tenham visto, mas provavelmente não, tá? Que é uma condição de existência dos triângulos. Tem um nome bonitinho chamado também desigualdade triangular. É assim, eu posso fazer triângulo de qualquer tamanho? Você vai perceber que não. Então a regra é essa. A medida de cada lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros 2 lados. Então, como é que a gente escreve isso? Seu triângulo está aqui, ó. Lado AB, lado BC, lado CA. Então, cada lado, por exemplo, lado AB, ele tem que ser menor do que o BC somado com AC. Mesma coisa, meu lado BC, esse de baixo aqui, ele tem que ser menor do que o AC somado com o AB. E o último lado, que é o lado AC, ele tem que ser menor do que o lado BC somado com o AB. Ah, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu posso fazer? Então, por exemplo, verifique se é possível construir um triângulo cujos lados são 8, 5 e 18. Aqui você talvez tentaria medir com a régua, ver se funcionaria. Antes de partir para a régua, para o desenho, você faz esse cálculo aqui, ó. Então,
8, 5 e 18 é como se fosse cada um deles. O 8 é o AB, o 5 é o BC e o 18 é o AC. Faz os testes, ó, nessa formulinha aqui. Primeiro lado, 8 menor que 5 mais 18. Isso é verdade. 5 menor do que 8 mais 18. Também é verdade. Agora, quando eu vou para o último lado, ó, 18 menor que 5 mais 8. Isso não é verdade, isso é falso. Então, uma das três afirmações falhando já torna impossível de construir um triângulo. Então, aqui a gente tem que dar um jeitinho de fazer uma relação onde as três funcionem. Uma, pelo menos, falhando, já torna o seu triângulo impossível de ser construído. Tá? Dentro do triângulo e fora do triângulo tem ângulos. E aí, as regras com valores numéricos. Primeira regra. Dentro do triângulo, a soma dos três ângulos é sempre 180. No triângulo, os ângulos externos, sempre a soma vai dar 360. Então, ó, vendo em desenho, dentro do triângulo, ângulo alfa, o beta e o gama, somando os três, dá 180. Essa figura aqui está colocada para justificar, né? Então, se lembrar aí da matéria anterior nossa, quando eu tenho retas paralelas, ó, tipo esse tracejadinho paralelo com o lado BC do triângulo, eu tenho essa linha aqui, ó, linha AC, como sendo uma linha diagonal. Então, aqui me aparece, ó, alternos internos. O alfa que está dentro do triângulo, ele vem aqui para cima, esse alfa de cá. Nesse outro lado, o lado AB, forma também alternos internos de novo. Então, o ângulo beta que está dentro do triângulo, ele vem aqui para cima. E aí, quando eu pego essa linha tracejada e vejo, ó, beta, gama e alfa, esses três juntos aqui, ó, fizeram uma meia volta. Essa meia volta são 130 graus. Então, aqui esse desenho, além de representar para vocês como que funciona a representação dos três ângulos, está provando porque que a soma dá 180. Tá? Aqui só para lembrar o desenho, que eu falei que o desenho é chatinho. Ó. Então, a possibilidade de três ângulos externos, ó, alfa, o beta e o gama, agora fora do triângulo, é assim, ó. A soma dos três me dá 360. Tá? Aqui a prova fica um pouquinho mais difícil, eu acabei não deixando nenhuma continha do lado para provar que isso é verdade. Aqui, infelizmente, eu vou pedir para vocês aceitarem como verdade e somente para usar nos exercícios depois. Tá? Como pode aparecer exercícios? Então, ó, dois exemplos. Primeiro, quero saber quanto vale esse x aqui. O x está dentro, junto com esses outros dois. Então, somando todo mundo, ó, tem que dar 180. Coloquei como sendo alfa, beta e gama, para poder lembrar da formulinha da página anterior. O que eu tenho aqui? O x, o 80 e o 70. Então, um deles é o beta, o outro é o gama e o outro é o x. Deixei em forma de equação aqui. Resolvo isolando. Então, meu x somado com 150 a 180 e o x vai ser 30 graus. Tá? Nesse agora, eu quero saber quanto vale cada ângulo externo. Então, eu tenho aqui, ó, um valendo 6x, um valendo 12x e um valendo 9x. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor do x. Aí eu sei, da página anterior, que se eu somar os três ângulos da parte externa, tem que me dar 360. Cada um deles agora vale uma coisa. Então, um vale 6x, um 9x e um 12x. A soma de tudo isso tem que dar 360. Tenho então 27x dando 360. Infelizmente, essa divisão não dá exata. Então, vou deixar em forma de fração. 40 terços. Então, meu x é 40 terços. Cada um desses ângulos agora é fazer a multiplicação do número da frente do x por 40 terços. E aí eu chego em três valores. Um vale 80, um vale 120, um vale 160. Pode perceber que se somar esses três aqui, volta no 360. Tá? Então espero que tenha dado para entender esse resumo inicial aqui de triângulos. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode aí perguntar.
Estão à disposição aí de vocês e vocês têm atividades para resolver, tá? Qualquer coisinha me chama. Um abraço.